Olá, professor. O meu nome é Loian. Eu vou mostrar o meu banco de dados aqui. E o meu banco de dados ele é de um sistema de vendas de peças eletrônicas. Então, ele é voltado mais para o gerenciamento de um processo de venda de peças de computadores ali, placa de vídeo, SSD, processador, essas coisas. Então, é basicamente isso a lógica do banco de dados. Ele é para essa função. Aqui tem um projeto conceitual there. Nele a gente tem aqui 7 entidades. Então a gente tem a categoria, tem a peça, o fabricante, a gente tem o item venda, compra, cliente e vendedor. São essas as 7 entidades. E cada entidade ela vai ter o seu atributo, né? Aqui no caso da categoria, essas bolinhas aqui são os atributos. A gente tem a categoria underline D e tem a descrição. Assim como nas outras entidades. Aqui, né, na peça tem peça underline D, nome, categoria underline D e as demais. Além disso, a gente tem aqui a relação, né? Categoria, ela vai classificar uma peça. Então a gente tem aqui uma relação que essa cardinalidade aqui. Uma peça, ela vai ser apenas para uma categoria. Então é uma relação de 1 para 1. E aqui a categoria, uma categoria, ela vai ser para várias peças. Basicamente isso. E assim segue a lógica para todas as outras entidades aqui e relações. Agora o diagrama relacional feito no BR Modelo. Esse daqui é o diagrama que o BR Modelo deu, né, quando a gente inseriu lá o código. Daqui ele tem a categoria, ele está com as chaves aqui o ID, ele está definido como um inteiro, e um PK, né, que é Primary Key. E aqui a descrição, que é um varchar, com limite de 100 caracteres, e not null, que é para indicar que ele precisa obrigatoriamente ser preenchido. E assim a lógica para todas as outras tabelas, né? Essa tabela peça aqui ela tem as chaves estrangeiras, né, que é a categoria underline D e o fabricante underline D, que estão como inteiros, e FK, que é forward key, né, que é chave estrangeira. E not null também, que eles obrigatoriamente precisam ser preenchidos. Basicamente isso. Aqui é o diagrama relacional feito à mão, ele fica mais visível e melhor de enxergar como as tabelas são organizadas. Então aqui tem a categoria em cima, que é o título da tabela. E dentro da tabela a gente tem aqui o ID, que ele é definido como um inteiro, um valor inteiro, e o PK, que é um primary key. Então esse ID ele é a chave primária dessa tabela categoria. E aqui tem a descrição, que é um varchar, com limite de caracteres de 100, e not null, que obrigatoriamente ele precisa ser preenchido. E é basicamente isso a lógica para todas as outras tabelas também. Aqui tem a criação das tabelas. Então a gente vai utilizar as tags createTable e na frente da createTable a gente coloca o título da tabela. No caso aqui, a tabela categoria. E a gente abre parênteses e insere as chaves que a gente quer dentro dessa tabela, que são as colunas, né? Então a gente tem o ID aqui, o valor inteiro e definido como primary key, que é a chave primária. E tem a descrição, que é um varchar com limite de 100 caracteres, not null, obrigatoriamente ele precisa ser preenchido. E termina com ponto e vírgula, para poder fechar a linha do código, para ser executado. E é essa mesma lógica para outra tabela aqui, fabricante. Essa tabela peça, ela tem as chaves estrangeiras, e elas funcionam assim. A gente definiu a categoria underline D, que é o título da chave estrangeira, e para a gente referenciar ela, a gente colocou aqui, ela é um valor inteiro, not null, que precisa ser obrigatoriamente preenchido, e essa tag referências. Essa tag referências ela vai fazer o quê? Ela vai dizer que a categoria underline D ela é referente à tabela categoria com a chave primária. Então, a chave primária da tabela categoria é referente à categoria underline D. E aí, a categoria underline D se torna uma chave estrangeira, né, uma FK. E é basicamente isso para outra linha também, que é o fabricante underline D, que é referente à chave primária da tabela fabricante. E é isso, essa é a lógica de criação das tabelas e tudo mais. Foi feita lá. Aqui é a inserção de dados, a gente tem as tags insert e into, e na frente delas tem o título da tabela, que a gente quer inserir o dado, então a tabela categoria. E a gente coloca aqui dentro dos parênteses as instâncias, os atributos que a gente quer inserir lá os dados na tabela.
E na frente dele tem o values, que é essa tag aqui para indicar que a gente está inserindo valores ali, né, dados. Então, ele vai seguir a lógica na ordem que está aqui as instâncias. A gente vai abrir parênteses e colocar primeiro o ID. Então, aqui tem o 1, vírgula. Aqui a descrição, ela é uma string, então a gente vai colocar aqui dentro do aspas simples. E vai inserir ali a descrição. E vírgula segue para outra linha, faz a mesma lógica, para inserir os dados dentro da tabela. Todas as outras tabelas seguem a mesma lógica. Quanto à consulta, a gente tem aqui o select, que ele vai selecionar, aqui nesse exemplo, v.id. Esse v é da tabela vendas, né, ele está abreviado. O ponto é para indicar a separação ali, e o id ele é a coluna. Então a gente tem a tabela indicando a coluna ali que a gente quer selecionar, né, no select, e ele vai fazer isso. Essa tag as, ela vai renomear, né, a coluna que a gente vai ver ali no resultado da consulta para venda underline d. From, ele vai indicar a tabela que a gente quer utilizar como base para consulta, então vai ser a tabela venda, né, que está aqui abreviado como V. O inner join, ele vai juntar a tabela cliente, que tem a chave primária. O on, que ele vai indicar o que? A chave estrangeira cliente underline D da tabela vendas, ela é referenciada como a chave estrangeira da tabela cliente, que tem a chave primária ID. Então é basicamente isso a lógica para juntar as duas tabelas aqui. E aí junta as outras 3 tabelas aqui, né? Vendedor com o vendedor underline D, né? Da tabela vendas, item underline venda com a tabela vendas, basicamente isso. E aí tem um where, que é um filtro, né, que ele vai indicar o quê? Que a quantidade de vendas tem que ser maior do que 1. E é isso. A segunda consulta aqui, ela faz a mesma lógica. A gente tem aqui selecionando as colunas que a gente quer ver e renomeando elas na hora de apresentar o resultado. A tabela base para a pesquisa, que é a peça. A junção das tabelas e aqui no filtro where, ele está dizendo que a quantidade dentro do estoque tem que ser abaixo de 10. E o resultado dessas consultas são esse daqui. A gente vai chegar lá, consulta 1, ele vai dar aqui a venda underline D, o nome do cliente, o nome do vendedor que vendeu para esse cliente, a peça que foi vendida, a quantidade que é 2, né, que é maior do que uma, como estava lá no filtro, e o preço unitário, que é R$400 que deu o valor das 2 peças. E aqui a consulta 2, ela vai mostrar o que tem lá no estoque que é menor do que 10, né? Então aqui ele está mostrando os itens lá que tem menor do que 10. Que aqui no caso é um SSD e o RTX, basicamente. Ele está mostrando o nome da peça, a descrição, o fabricante e a quantidade que tem no estoque. E é basicamente isso o trabalho do banco de dados.